Olá, seja bem-vindo a mais um programa da Engiurde. No programa de hoje vamos falar sobre paisagismo. Normalmente associado ao conceito de jardinagem, a arquitetura paisagista é uma arte e uma ciência. Com o avançar de uma cultura mais voltada para a ecologia e sustentabilidade, vem sendo aplicada no que se refere a arranjos exteriores. Nas dicas de hoje veremos a construção de um jardim vertical, uma solução bastante recorrente dos dias de hoje quando se pretende tirar partido da massa vegetal como revestimento. Fique connosco! Quando falamos de paisagem, é de senso comum remetermos à ideia simbólica de um espaço natural, com elementos naturais, tal como uma praia, um espaço num campo ou nas montanhas. Mas o conceito de paisagem é muito mais abrangente, pois, na verdade, refere-se às perspectivas visuais de cada ambiente. Assim, a paisagem pode ser natural, como vegetações e formações geológicas, ou humanizada, como um espaço urbano, uma obra arquitetónica e paisagística. São atividades ligadas ao paisagismo, o planeamento arquitetónico e de espaços de lazer e recreação, ou numa escala macro, o planeamento de território regional e urbano, assim como a preservação do meio ambiente natural e construído. Não é difícil perceber o quanto a falta de projeto paisagístico pode acarretar riscos ou prejuízos aos moradores das cidades e à comunidade em geral. Ao contrário, um bom projeto paisagístico pode economizar tempo e custos, além de aumentar a vida útil das construções. Tem que levar em consideração, além dos aspectos plásticos, como harmonia, cor, textura e formas, também a parte botânica das espécies, como por exemplo o tipo de raízes, a dimensão das plantas quando adultas e a caducidade das folhas. O paisagismo é uma das especialidades do projeto que a Engiurde tem investido com bastante intensidade, uma vez que consideramos fundamental para a melhoria da qualidade de vida. Projetar e construir, reformar e manter. Estes são os princípios da Engiurde, que trabalha diariamente, regida pela eficiência e eficácia, num sistema de melhoria contínua e compromisso com os resultados. Realizar a gestão dos processos de construção, seguir as melhores práticas de engenharia e arquitetura e cumprir as legislações em vigor faz parte do cumprimento dos altos requisitos definidos pelo Sistema de Qualidade da Engiurde. Estamos aqui com o arquiteto Paulo Loureiro, da empresa Recolte, que já trabalhou connosco em variados projetos, para nos explicar qual é a atividade do arquiteto paisagista, não só em projeto, mas também em campo. Arquiteto, obrigada por ter aceito o nosso convite. Que atividade principal é que desenvolve na Recolte? A Recolte trabalha na área dos serviços e meio ambiente e tem diversas atividades nessa área. Eu especificamente estou no departamento dos jardins e faço desde a parte do projeto, de concepção dos espaços, até ao desenvolvimento e construção dos mesmos e depois damos o seguimento na manutenção. Quais os principais projetos da Engiurde onde a Recolte esteve envolvida? Participámos convosco no projeto de concepção, construção e manutenção de um edifício de serviços em Louros, aqui também na sede internacional de Lisboa, no enquadramento paisagístico, em Gaia, no enquadramento paisagístico também de um edifício multifuncional, e esperamos agora participar nos próximos projetos em Coimbra e Maia. Quais é que são as principais valências de um arquiteto paisagista? O arquiteto paisagista tem inúmeros campos de ação. Pode trabalhar desde a parte da legislação ao nível do ordenamento do território, a conservação do ambiente. Também podem trabalhar na parte da sensibilização ambiental, em várias fases do processo de construção, por exemplo, de jardins ou de parques urbanos, e podem também, eventualmente, participar em equipas de trabalho multidisciplinares em várias outras áreas, porque, de facto, a disciplina da arquitetura paisagista é muito abrangente. O incorporar áreas verdes, as árvores e a influência que isso tem depois em termos de diminuição da poluição e da melhoria da qualidade de vida das pessoas acaba por justificar a presença dos paisagistas e do projeto de arquitetura paisagista.
Quais é que são os principais aspectos a ter em conta num projeto de paisagismo? O projeto de paisagismo tem várias vertentes importantes. A primeira será, eventualmente, o que o cliente pretende. Depois tem que ser analisado o espaço em causa, o enquadramento, quer cultural, quer histórico, às vezes em jardins históricos isso é muito presente, quer depois também a parte de enquadramento mais vegetal e das espécies que se adequam mais ou menos àquele local. Por exemplo, no Jardim Gaia, que desenvolvemos convosco, havia essa preocupação de não só fazer um jardim que fosse bonito hoje, logo quando da instalação, mas também ao longo do tempo e que o crescimento desse jardim, que acaba por ser um dos elementos diferenciadores da arquitetura paisagista, é que tem que acompanhar o crescimento do jardim, não pode fazer uma coisa estanque, tem que pensar nela a longo prazo. E foi um bocadinho esse o objetivo em Gaia, fazer um jardim bonito agora, mas depois, quando ele crescer, que ainda fique mais bonito do que é atualmente. A arquitetura moderna gerou uma relação permeável da construção com a paisagem. A construção sobre pilotis libera o solo e cria uma área coberta sob o edifício utilizável, introduzindo um conceito de circulação completamente novo. Outra novidade é a utilização do terraço-jardim, criando uma espécie de oásis dentro do próprio edifício, possibilitando ao usuário uma experiência de saúde e higiene ao usufruir de um espaço ensolarado num terraço acessível. Por fim, a própria questão das aberturas, o rompimento do paradigma das janelas e portas e a criação de planos transparentes, com o uso de vidro, maximizando os vãos e apreendendo a paisagem circundante à arquitetura, desvanecendo o limite entre exterior e interior. Com a evolução dos estilos arquitetónicos e esta relação cada vez mais íntima do edificado com o seu entorno, atualmente, em termos regulamentares, são exigidos determinados projetos paisagísticos com graus de exigência em conformidade com o tipo de investimento. A estes projetos chamamos os arranjos exteriores. Estes arranjos visam valorizar os espaços e conciliam questões estéticas e funcionais. Na componente da arquitetura, estes arranjos prevêem espaços de circulação, permeabilidade do solo, texturas e volumes através do plano de pavimentos, além do próprio conceito de estilo. Na componente da engenharia, podem fazer parte destes arranjos projetos de drenagens, rega e modelação de terreno, com recurso à estabilidade, como o caso dos taludes e muros de contenção. Por fim, na parte botânica, define-se os tipos de árvores, arbustos e herbáceas, em conformidade com as necessidades a nível de porte, caducidade, manutenção e profundidade das raízes. Estamos aqui com a arquiteta Maria Genestal Machado, da Apel Arquitetura. Arquiteta, obrigada por ter aceito o nosso convite. A minha primeira pergunta era acerca da formação, ou seja, quem é que está realmente apto para fazer um projeto de exteriores? Um arquiteto, um engenheiro ou um arquiteto paisagista? Antes de mais, gostaria de agradecer, em nome da Apel, o vosso convite. Eu penso que as três disciplinas, arquitetura, engenharia e arquitetura paisagista, devem colaborar sempre em equipa. No entanto, penso que cabe primeiramente ao arquiteto antever o enquadramento e o projeto de arranjos exteriores que pretende no seu projeto, portanto, na obra em si. No que toca à questão legal, portanto, a lei não é muito precisa em relação a quem tem formação ou a quem compete os projetos de arranjos exteriores. No entanto, o Estatuto da Ordem dos Arquitetos habilita o arquiteto, portanto, para desenvolver este tipo de projeto. Arquiteta, e como é na prática a concepção de um projeto de arranjos exteriores? O primeiro passo é criar uma equipa multidisciplinar. Isto porque, se ao arquiteto cabe definir diretrizes para garantir que o projeto de arranjos exteriores surja como um prolongamento exterior da obra de arquitetura e do seu interior, ao especialista, neste caso concreto ao arquiteto paisagista, cabe garantir a correta concepção dessa mesma ideia, nomeadamente em termos da escolha acertada das espécies de vegetação e materiais. Essa escolha é fundamental para que os espaços verdes reduzam o impacto da massa construída no meio envolvente e, sobretudo, para que sejam económicos e ambientalmente sustentáveis.
Arquiteta, nos projetos que têm elaborado para a Engiurde, existe assim algum aspecto em particular? No nosso gabinete tentamos sempre enquadrar o projeto no local e isso passa sobretudo por trabalhar sempre simultaneamente o interior e o exterior, que entendemos que vai muito para além das fachadas. No entanto, no caso particular dos projetos que temos elaborado para a Engiurde, para além de todos os arranjos exteriores e dos espaços verdes, tentamos sempre introduzir o elemento da água. Como é de senso comum, a água, tanto visualmente como sonoramente, transmite ao ser humano uma sensação de extrema tranquilidade e permite momentos e espaços de contemplação muito interessantes que achamos que se coaduna em tudo com os centros de ajuda. Na sua opinião, qual é a maior valia de se investir em projetos de arranjos exteriores? Eu penso que o projeto de arranjos exteriores deve ser encarado como parte integrante de um projeto de arquitetura e não apenas como uma parte complementar. Com o passar do tempo, o desenvolvimento das espécies vegetais, por exemplo, pode contribuir para um amadurecimento muito interessante da obra e do próprio espaço. Alguns exemplos ao longo da história da arquitetura são reflexo disso mesmo. Na Casa da Cascata de Frank Lloyd Wright, por exemplo, hoje em dia a fronteira entre construção humana e construção natural é muito tênue, sendo quase impossível dissociá-las. Outros exemplos, como os jardins franceses e nomeadamente os jardins do Palácio de Versalhes, mostram que os arranjos exteriores são encarados com a mesma importância que a construção, sendo, aliás, capazes de valorizá-la. Em Portugal, esta valorização foi muito notória quando começaram a surgir os condomínios privados, que para os seus residentes eram verdadeiros parques privados em plena cidade. Também chamadas paredes vivas, os jardins verticais podem ser montados na varanda, na sala ou até mesmo na sua cozinha. Elas colaboram com a diminuição dos efeitos da emissão de carbono e diminuem a temperatura do ambiente pelo controle da energia solar. Nas dicas de hoje vamos ensinar como montar um jardim vertical, quais as plantas a utilizar e como fazer a sua manutenção. Conheça as principais técnicas e harmonias para você montar o seu jardim vertical. Existem diferentes técnicas para montar um jardim vertical e para todos os bolsos. Uma das mais sofisticadas é com blocos de cerâmica que formam vasos e contam com a possibilidade de instalar um sistema de irrigação que facilita o cuidado e manutenção. Existem no mercado diversos blocos de betão pré-moldados com jardineiras contínuas ou em zigue-zague, ou ainda simples kits de sistemas modulares feitos de uma estrutura de plástico onde os vasinhos podem ser adquiridos separadamente. Você também pode montar o seu jardim vertical da maneira mais artesanal, pregando vários vasos de diversos tamanhos à parede, formando uma composição harmoniosa. Uma boa opção é utilizar vasinhos em materiais recicláveis, como a casca de coco, por exemplo. Treliças de ferro ou de madeira chumbados à parede podem segurar diversos vasinhos e compor a sua parede viva. O jardim vertical permite o uso de diversas plantas. Os blocos e vasos menos profundos deve-se optar por plantas de raízes mais superficiais. Para paredes em blocos pré-moldados, as espécies indicadas são aquelas com massa densa. Em qualquer das opções, são precisos alguns cuidados especiais na manutenção. Muito cuidado com a irrigação e drenagem dos vasinhos, verifique sempre colocando o dedo nos vasos para ver se o solo não está muito encharcado ou então seco demais. Escolha sempre a espécie recomendada para o tipo de clima e iluminação onde o jardim será instalado. A adubação deve ser frequente, sendo ideal fazer uma adubação química no verão e no inverno, utilizando produtos orgânicos. Agora que você já sabe montar o seu jardim vertical, não há motivos para não ter um espaço verde, quer seja no apartamento ou no seu local de trabalho. Terminamos assim mais um programa Engiurde. Voltaremos na próxima semana para apresentarmos o projeto que está a ser desenvolvido para um futuro centro de ajuda em Mãe Martins. Obrigada por ter estado connosco. Até ao próximo encontro. Tenha uma ótima semana.